E aí, meus amigos, estou de volta. Desculpa dar essa abandonada no canal, mas literalmente, cara, eu tava sem ideia e sei lá, velho. Sendo bem sincero com vocês, eu tinha mais motivo pra falar mal do que falar bem. Sendo bem sincero, também não queria começar o canal tão pessimista, mas brother, não tem como depois das atuações. Eu fiz um vídeo lá no canal do BC e eu falando do jogo do esporte. E eu falei, cara, me preocupa muito a performance do Flamengo. Gente, o Flamengo virou aquele jogo contra o esporte porque era o esporte. Porque o Flamengo começou contra o Fluminense do mesmo jeito. Lento, pouco dinâmico, pouca intensidade. Aí o pessoal olha... Eu sou o cara que mais defendo os efeitos do calendário. Obviamente, tanto Palmeiras e Flamengo estão sofrendo com o calendário. Não tem como você jogar a cada 3 dias com o motor a 150 km por hora. Não tem como. Isso aí eu entendo. Mas por que o Flamengo melhora tanto no segundo tempo? O Flamengo melhorou no segundo tempo contra o Fluminense. Dominou o jogo. Porque o Flamengo tem que começar lento. A atitude do time, a bagunça do time, a performance individual do time incomoda mais. Eu vou ser bem sincero com vocês. Pra mim, a desculpa de calendário cabe muito mais pro Palmeiras do que pro Flamengo. Porque os defeitos do Palmeiras dentro de campo é o de sempre. Parte ofensiva que depende de muita individualidade, depende muito da dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, é 355 chuveiros na área, mas isso aí é o problema do Palmeiras de agosto, de julho, de junho, de maio, de janeiro e de toda a era Abel Ferreira. O Flamengo não. Esse Flamengo mole, lento, desinteressado, jogando mal, é de um tempo pra cá. Qual foi a grande performance do Flamengo? Contra o Santos, o time começou esquisito. Sport idem. Contra o São Paulo, fora de casa. Você vê, contra o São Paulo, eu não achei o jogo tão ruim lá na Vila Belmiro. Tomou um contra-ataque. Contra o Racing jogou bem. Na ida, contra o Fortaleza foi aquela vergonha. Ou seja, se você pegar dos últimos jogos, o Flamengo vem oscilando. E, gente, vou falar pra vocês. A janela ruim tá sendo exposta a partir do momento que o Flamengo joga sem Arrascaeta e Flamengo. Gente, não foi uma janela tão empolgante. Porque tinha muita gente que não conhecia os jogadores. Eu até tinha comentado no pós-jogo, eu falei, o Saúl do Sevilha estreou. O Saúl da queda com o Atlético de Madrid estreou. O Saúl que foi pro Chelsea emprestado e não fez bulhufas nenhuma lá, estreou. E o Lino era meio alérgico à produção, isso eu já sabia, isso eu avisei antes. Então eu vejo isso aqui, o pilhado falar de Samuel Lino e Saúl, custaram uma fortuna, tudo isso aqui eu sabia. Eu falei antes, agora um arrombado desse falar isso, agora é fácil. Falar isso aí é fácil. Agora é fácil. Eu apanhei antes. Eu falei do Lino, tudo isso aí que ele é alérgico a gol, a produção. Gente, vocês acham que o Lino saiu da Europa pra vir pro Brasil por quê? Se ele era tão craque, como o pessoal falava. Hein? A janela do Flamengo, gente, ela não foi essa janela toda. Não foi. Emerson Royal é uma piada. O Emerson Royal é uma piada de mau gosto. Aí você vê o Pulgar tendo que carregar o meio-campo. O Luiz Araújo, beleza, não fez um primeiro tempo tão bom, mas contra o Sport o que tava se salvando era ele. Será que ele merecia sair no intervalo? A não ser que ele sentiu alguma coisa. Algumas escolhas do Felipe Luiz não dá pra entender. Tanto que ele tira o Lino depois. Então, tipo assim... Aí você vê o João Vitor, o moleque que dizem que é muito talentoso, mas claramente sentiu, claramente não tá pronto. Claramente ele ser o cara pra fazer a cobertura do Bagre Royal
também não ajuda, que ele depende muito do Bagre Royal. E o Bagre Royal deixar no X1, ele é um perigo. Então a conta, você vê, a conta de muita coisa tá acontecendo. Não é possível, o Varela. Ele tá em data FIFA. Não, tá no banco. Por que o Varela não entrou? O Varela não é pior do que o Emerson Royal, não, gente. Não é possível. Ah, era pra ter contratado 9. Talvez era pra ter contratado 9. Um cara mais versátil, né? Eles tentaram, né? Eles tentaram o Sargent, tentaram o Tati Castelhanos. Eles tentaram alguns bons nomes, mas infelizmente não deu certo. Aí meio que bateu o desespero. Aí Emerson Royal caro, Lino caro, aí atravessa pelo Saul. Então, eu acho que o elenco do Flamengo não é essas coisas todas. A janela não foi essas coisas todas. E o que sustenta esse time é a rapaziada de 2019 2020. Arrascaeta, Pedro. Léo Pereira foi 2000. Léo Pereira é 2020. Ainda bem que contratou o Pulgar, ainda bem que renovaram com o Pulgar. O Léo Ortiz faz muita falta. Impressionante a falta do Léo Ortiz também. Agora, eu tenho que olhar pro trabalho do Felipe Luiz, ele parece que ele tem que. O Felipe ele tava falando que eu não quero que ele fique dando espetáculo à beira de campo. Mas nas internas, Felipe Luiz, você tem que motivar esses caras. O Flamengo entra muito mal nos jogos, cara. Ficar aí buscando, gente, você entra no jogo esperando tomar 1-0 pra jogar. Que porra é essa, velho? O Flamengo parece que ele espera tomar 1-0 pra começar a jogar. Aí teve a falha do Rossi, o Rossi falhou no gol mesmo. Mas o Rossi tem muito crédito na praça. Então, simplesmente não dá algumas escolhas do Felipe Luiz, por exemplo, tirar o Luiz Araújo, Emerson, o Bagre Royal, ele quer fazer o Bagre Royal jogar por dentro, infiltrando, não dá, ele não tem essa capacidade, ele é ruim. Então é simplesmente inacreditável, a conta chegou, a verdade é essa, rapaziada, a conta chegou. A conta chegou, o Flamengo não tá jogando bem, é um time muito alérgico a gol, a produção. Você vê quando o Jorginho faz muita falta. Você vê que o Jorginho entra, o time melhora. Ele entrou muito bem. Danilo. Ou seja, os jovenzinhos contratados não estão rendendo. Aí tá entrando cheio de veterano no time. Então tá complicado, velho. Tá complicado. A conta chegou. Pra mim, a Felipe Luiz tem muita culpa. O time não tá entrando focado, o time não tá jogando bem. Ele tem que começar a dar uma chacoalhada nesses caras, velho. Tem que dar uma chacoalhada. Tem que dar uma chacoalhada. Eu nem achei que o Juninho entrou mal ontem. Ele tava se movimentando, a bola não chega pra ele. Os caras não criam pra ele. Não gostei muito da partida do Carrascal, sendo bem sincero. O Carrascal tava meio mole no jogo, não ajudou muito no meio-campo. Aliás, o meio-campo ontem só tinha praticamente o Pulgar. Lino mal, o Cebolinha entrou. Não é possível o Cebolinha entrar e fazer pior do que o Samuel Lino. Se eu fosse o Felipe Luiz, eu dava uma chacoalhada contra o Red Bull Bragantino. Eu quero ver reação. BC, tudo isso pra quê? Eu quero ver reação. Eu quero ver reação. Tá na hora do Felipe Luiz contra o Red Bull. Pô, cara, bota Juninho no ataque, bota Everton Cebolinha de titular. Não sei. Entendeu? Quero ver reação. Falta um box to box, cara, impressionante. O De La Cruz saudável faria muito bem pra esse Flamengo, cara. O Flamengo ainda sente falta do Gerson. Ontem eu tava até. Eu esqueci de falar isso. Ontem eu senti falta do Gerson ontem, velho. Porque o Gerson é o cara que tava sendo capitão. Então, tá muito complicado. A janela do Flamengo tá começando a ser exposta. Mas é isso, rapaziada. A conta chegou. O Flamengo ainda depende só dele. O jogo contra o Red Bull Bragantino se tornou um jogo importante.
Depois você tem um jogo duríssimo contra o Atlético Mineiro lá. Aí depois você tem o Palmeiras, a final. O Flamengo precisa ir pra essa final pelo menos com 2 vitórias. O Flamengo precisa chegar nessa final líder. Sabe por quê? Porque você tem que dar uma pressão no Palmeiras. O Palmeiras tem que ir no sentimento que, cara, se a gente não ganhar aqui, o brasileiro já foi. Você tem que jogar essa responsabilidade pro Palmeiras. Você tem que jogar uma responsabilidade pro Palmeiras que, cara, é tudo ou nada. Essa mentalidade tudo ou nada que gera o erro, que faz o erro. E o Flamengo jogou muito contra o Palmeiras no Maracanã no erro. O Flamengo tem que ter isso. O Flamengo tem que chegar com 2 vitórias seguidas. Tem que se fechar. Fechar lá dentro e, rapaziada, vamos pra dentro. É nóis, rapaziada.